é um exemplo da perpetuação dos bons valores de cidadania. Tá? Eu quero congratular a todos, esperando que essa reunião transcorra com a mais tranquilidade e a democracia possível. Muito obrigada. Dando continuidade aos nossos trabalhos, como foi informado na última reunião, hoje é a nossa última reunião, na qual eu estou à frente da presidência do Conselho de Segurança. Na próxima reunião teremos as eleições. Então, hoje, eu tenho que apresentar o relatório de gestão do ano passado para esse ano, e é o que eu passo a ler agora. Conselho Comunitário de Segurança Pública, a quarta área integrada de segurança pública, relatório de gestão 2008-2009. Contextualização. Ao tomarmos posse, os dois maiores problemas encontrados na região foram menores infratores e população de rua. Ao término do mandato, os índices de criminalidade baixaram e uma maior interação entre as instituições públicas e privadas ficou consolidada. Em julho do ano passado, nós tivemos uma reunião aqui, no 4º Batalhão, e não ocorreram eleições por falta de inscrição de chapas. Em agosto do ano passado, outra reunião aqui no batalhão. Eleição por aclamação da presidenta, doutora Elisa de Figueiredo Lima, do vice-presidente, senhor Jean Carlos Nogueira da Silva, a quem eu agradeço pessoalmente aqui, de coração, toda a ajuda, toda a participação e a indicação feita no ano passado para a minha titularidade. E agradeço também continuar colaborando com a gente. Compondo o Conselho de Segurança como secretária, a senhora Miriam Andrade de Souza Lopes, segundo secretário, o senhor Amaro Agildo Branco da Silva, a quem também eu deixo o coração aqui em mãos, agradecendo toda a sua colaboração. E você pode ter certeza que você tem uma amiga aqui pro resto da vida. Como diretora de assuntos comunitários, a professora Sônia Maria Teixeira dos Santos, a quem também agradeço toda a sua criticidade, toda a sua percepção de pontos obscuros e a ajuda em todas as nossas reuniões. O que fizemos em agosto? Atualizamos o cadastro dos convites para as reuniões subsequentes. Fizemos o contato com o representante da Segov, na época era o senhor Rodrigo Becklin, hoje secretário especial de Ordem Pública, e pedimos a ele carinho especial para o nosso conselho. Otimizamos as atividades administrativas, tais como informatização das atas, com envio tempestivo ao ISP e controle de numeração de ofícios. Em setembro do ano passado, nós tivemos uma reunião na igreja Assembleia de Deus, dando início às nossas reuniões itinerantes. Também tivemos ações conjuntas com órgãos competentes no assunto menores infratores e população de rua. O batalhão recebeu 20 novos policiais, após insistentes pedidos tanto da administração anterior quanto da nossa, de aumento de efetivo. Tivemos a aprovação da nossa logomarca e aqueles que não tiverem conhecimento podem se aproximar aqui da mesa que a gente vai mostrar a nossa logomarca. Nós temos a coroa do imperador, por sermos de bairro imperial, e temos a espada Excalibur, que é o símbolo da justiça. Solicitamos ao ISP as cartilhas que foram distribuídas entre os membros, participantes e efetivos para conhecer o funcionamento do Conselho de Segurança. Solicitamos a Petrobras equipamento de escritório para mobiliar a futura sede do Conselho, e ainda está em processo lá no Petrobras, está no jurídico da Petrobras, da aprovação. E indicamos o conselheiro Guilherme para o período dos membros natos. Em outubro, tivemos uma reunião do Sindicato dos Despachantes Públicos do Rio de Janeiro e começaram as publicações no Jornal de Bairro de todas as nossas reuniões, para que pudéssemos dar mais publicidade aos nossos atos e conseguíssemos também trazer mais moradores, empresários, enfim, todos os interessados neste nosso fórum. Fizemos no Dia do Mestre uma reunião com todos os professores de 1º e 2º graus, municipal, estadual e federal, e trouxemos também os políticos eleitos pelo bairro
cobrando deles, já que levaram o nosso voto e também dessem a sua parcela de contribuição. O legado que nós ganhamos desse dia foi a Carmencita. Carmencita, por favor. A Carmencita é moradora do bairro e ela foi uma das pessoas que trabalhou nessa parte política e hoje está revertendo para o bairro. A gente brinca com ela que ela é prima do João Buracão, ela é da Operação Tapa-Buraco. Então, tem ajudado bastante. Essa reunião com os professores e os políticos foi uma aliança muito forte que o Conselho fez. Participamos do Fórum Permanente no ISP, um alto escalão da segurança pública. Confirmamos o coronel Gilson Davi Monteiro como presidente do Conselho de Ética. Solicitamos a instalação do Corpo de Bombeiros no imóvel abandonado no Campo São Cristóvão. Fizemos contato com o presidente do DETRAN para solicitar também os laços. Em novembro de 2008, a reunião foi no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Nós começamos a elaboração do regimento interno do nosso conselho, fizemos um contrato com a SEDAI para as ocupações de terrenos invadidos, tanto na Rua Pinheira de Melo quanto na Avenida Rotary. Fizemos contato com a Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a Benedita da Silva, solicitando também que fosse dada atenção ao assunto acolhimento de população de rua. E na Serotética houve diplomação da gestão daquela época, eu estava como presidenta, e o próprio secretário de Segurança Pública que entregou o diploma confirmando na eleição de presidente. Fizemos, junto com o ISP, o setor de estatística do ISP, um mapeamento de uma criminal na nossa área, e as informações que eles tinham batiam com as que nós tínhamos, e começamos a fazer umas ações conjuntas com o comandante Salles, que brilhantemente tem atendido os nossos pleitos. Toda vez que nós temos meliantes fazendo foco de atuação, o comandante não tem que dele lá e eles conseguem espalhar, acabar, fazer, fazer um papel. Em novembro também aconteceu o arranjo produtivo local, que é um programa do governo do Estado para incentivo econômico para o nosso bairro. E tivemos à frente o Maurício Mendes. Maurício, levanta a mão. Maurício Mendes, presidente da Câmara Comunitária, ele está lá à frente do arranjo produtivo local no bairro, é nosso parceiro também aqui no Conselho. E esse arranjo produtivo local tem intenção de geração de emprego e renda. E a gente está fazendo parceria com as associações. Eu não estou vendo a roda de voar, ela já chegou. Fizemos parcerias com os presidentes de associações de moradores para que a gente utilize a mão de obra local para as confecções que são em número de 50 aqui no bairro. Em dezembro de 2008, outra reunião aqui no batalhão, e tivemos efetiva reunião com a SEDAI para a desocupação dos terrenos invadidos, onde eles nos atualizaram das ações da ação judicial de reintegração de posse. Solicitamos ao ISP a mudança de perfil do bairro de industrial para residencial, uma vez que nós estamos recebendo 6.000 pessoas desses nossos empreendimentos aqui, no entorno do batalhão, aí na Quinta da Boavista, as delegacias aí a Comucal, que também tem sido grande parceiro do nosso conselho, e temos até o final do ano 6.000 novos moradores aqui no bairro. O que isso acarretou? Nós tínhamos um efetivo de horário comercial de 9 às 18. E o que estava acontecendo? Nós começamos a fazer um trabalho conjunto e vimos que a maioria das ocorrências estava acontecendo após as 18 horas. Nós tivemos várias pessoas que fizeram uso da palavra aqui e identificamos que as ocorrências estavam acontecendo após as 18 horas. Aqueles 20 policiais que chegaram formaram as duplas pós de reunião e, com a ajuda do Conselho, nós mapeamos os locais críticos. Com certeza, nós baixamos os índices de criminalidade com eles dois. Só que também ficou só até as 20 horas. E o que aconteceu? Houve uma mudança de horário das ocorrências. As ocorrências começaram após as 20 horas. Nós esticamos, graças ao brilhante do comandante, esticamos até as 22 horas. Ou seja, já saímos do horário comercial. Não somos indústria, somos residência, precisamos de 24 horas.
Só que para termos 24 horas